Boa noite, irmãos. Queria convidar vocês a se colocar de pé neste momento. Estamos lá na casa do nosso Pai, e aqui é lugar de alegria, é lugar de ter um encontro verdadeiro com Ele também. Eu quero convidar você a fechar seus olhos neste momento e juntos vamos clamar pela presença do Senhor, pois na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele ouve a nossa oração e ouve o nosso clamor. Chega a sua voz e clame pela presença do Senhor neste lugar. Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Sua presença, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que tudo isso aqui, ó Pai, é feito para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. E queremos dizer, ó Pai, que precisamos de Ti, ó Pai, para que o mover aconteça neste lugar, ó Pai, para que pessoas sejam curadas, ó Pai, e restauradas, ó Pai. Necessária a Sua presença aqui neste lugar, ó Pai. Não é uma canção, ó Pai, não são a melodia, não é palavras ditas aqui, ó Pai, mas é o fluir da Sua presença, ó Pai. Por isso invocamos a Sua presença neste lugar, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai, vem reinar em nossas vidas, Senhor Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem mover o sobrenatural essa noite aqui neste lugar. Sobre o trono estás, sempre reinarás. És santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra Teu poder, mostra Teu poder. Vem com Teu toque, ó Pai, com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra Teu poder, mostra Teu poder. Mais de Ti, ó Deus, ansiamos pela Sua presença, ó Pai. Com Teu toque vem nos restaurar.
para você ter seu momento com o Senhor Jesus neste lugar, pois você não está aqui mais uma vez, mais um culto, em mais um horário, uma data marcada. Esse é o seu momento com o Senhor Jesus. Talvez você não tenha isso na sua casa, mas aqui é um momento de você estar diante do Senhor e quebrantar o seu coração, pois o Senhor se manifesta no coração daqueles que se arrependem, daqueles que têm o coração quebrantado diante do Senhor. Por isso, quebrante seu coração diante do Senhor neste momento. Confesse seu pecado que tem atrapalhado você de estar mais próximo do Senhor. Tire todas as barreiras que têm impedido de você ter um encontro com o Senhor Jesus neste lugar. Esqueça quem está próximo de você. É você com o Senhor Jesus, pois Ele está aqui neste lugar, amém? Ele está aqui neste lugar, pois na palavra do Senhor diz que onde há um, dois ou três ou mais, Ele se faz presente, pois estamos buscando o Senhor neste lugar, e Ele pode mover, Ele pode te curar, Ele pode restaurar o seu coração, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode te livrar desse pecado que tem te atrapalhado de estar mais próximo dEle. Por isso, se entregue diante do Senhor, coloque seu coração diante dEle, aos pés do Senhor, se derrame. É seu momento com o Senhor Jesus neste lugar. Ó Pai, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, ó Deus, e que precisamos do Senhor, ó Pai. Não queremos viver uma vida como todo mundo que está lá fora, vivendo um dia após o outro, sem saber para onde estamos indo, ó Pai. Queremos, ó Pai, estar diante do Senhor, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que o nosso lugar e a nossa morada é os céus, ó Pai, junto do Senhor, ó Pai. Por isso vem sobre nós, ó Pai, invocamos a Tua presença neste lugar, Senhor, para o Senhor vir mover, ó Pai, os corações, quebrantar os corações, ó Pai, e fazer de novo, ó Pai, reacender a chama que se apagou, ó Pai. Vem mais uma vez sobre a Sua igreja, ó Pai, clamamos pelo Senhor. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, com Teu toque. Teu Espírito mostra, Senhor, mostra o Teu poder. Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra só declara: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ah, irmãos, que presença gloriosa do Senhor. Invocamos Tua presença aqui, Senhor. Vamos declarar mais uma vez isso, irmãos. Vamos declarar, declare isso. Invocamos Tua presença aqui. Invocamos Tua presença, Senhor. Sim, Espírito Santo, revela-te nessa noite, Senhor. Sim, sim, Espírito Santo, quebra as cadeias. Apenas o Teu toque, Senhor. Sim, derrama nessa noite Teu Santo Espírito, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós cremos e por isso já Te agradecemos, Senhor. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos, amém. Declara também essa paz ao irmão ou irmã que está ao seu lado, declarando a ele: paz de Jesus, e seja sobre o teu coração, sobre a tua vida. Que alegria tê-los aqui, irmãos meus. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. A você que foi convidado para estar aqui, fica muito à vontade em nosso meio para adorar o Senhor. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Damos também boas-vindas
aos preciosos que estão conosco por meio da internet, a transmissão do culto. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Hoje nós já começamos pelo final, parece, né, irmãos meus? Aleluia. Queridos, você que deseja fazer parte dessa comunidade de fé, nós vamos iniciar mês que vem um curso de batismo para novos membros. Eu encorajo você a dar o seu nome, fazer sua inscrição e fazer o curso. No decorrer você terá mais clareza sobre a sua decisão. Tenho certeza que você tomará a melhor decisão a qual o Senhor deseja. Este recado agora para as preciosas irmãs de fé, irmãs abençoadas que estão aqui. Já está sabendo, não é? Nessa quinta-feira, às 19h30, é um compromisso com vocês, de vocês com Jesus. Será um tempo muito agradável, já está sendo regado com muita oração, com muito zelo, e temos certeza que será uma bênção para a glória do Senhor. Venha e traga mais uma pessoa, convide ela para estar. Certamente o maridão vai cooperar, fazendo a janta mais cedo, cuidando dos filhos, alguma coisa vai fazer, vai investir para que você consiga estar aqui, não é? Sendo ministrada. Você vai sentar e abrir seu coração e ouvir o Espírito Santo, vai louvar ao Senhor com uma tranquilidade. Chegar em casa que não vai ter nem roupa para você passar, que maravilha. Não vai ter louça suja. Ei, coisa boa. Ouviu aí, né, marido? Ei, preciosidade. É isso aí. Toma posse dessa bênção aí. Semana que vem, homens de ferro, é a nossa vez, hein, queridos? Quero encorajar você a estar aqui, você não pode faltar. E traga mais um abençoado. Será o nosso encontro aqui, mas atenção, às 20 horas, tá bom? Só o horário das mulheres, que será às 9h30, mas nós, homens, na semana que vem, às 20 horas, tá certo? Sem dúvida, a preciosa esposa já vai cooperar, fazendo ali um jantar, um lanche, para você vir mais tranquilo, mas venha de coração aberto, temos certeza que será uma bênção, mas esse convite é só para quem é homem de ferro, tá certo? Só quem é homem de ferro vai estar aqui, para que juntos possamos fortalecer mais e mais a nossa fé, amém, queridos? Bom, meus irmãos, nós estamos com dias contados, hein? Está chegando a nossa festa das nações, dia 5 e 6, você já sabe, a partir das 19 horas, e quero convocar a igreja. Você que deseja e pode nos ajudar sendo voluntário, deixe o seu nome. Já temos várias pessoas que já colocaram à disposição para nos ajudar. Deixe o seu nome, pode deixar ali mesmo num balcão de informação, ou durante o horário comercial, deixando na secretaria o seu nome. Olha, estou à disposição para ajudar, para cooperar. Enquanto isso, nos ajude a divulgar. Nós já estamos passando nas redes sociais, divulgando, anunciando, e temos certeza que será um tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quero convidá-los a colocar de pé neste momento. Nós vamos continuar adorando ao Senhor neste momento, através do nosso louvor financeiro. Você que nessa noite deseja ofertar a sua oferta generosa, aquilo que você sentir no seu coração, faça isso sempre com uma alegria. E você que nos visita ou não veio preparado para isso, por favor, não se constranja, mas continue com seu coração aberto, louvando e adorando ao Senhor, isso com alegria, amém, irmãos meus? Vamos continuar louvando ao Senhor. Adora o Senhor com suas palmas. Que a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Jesus, obrigado por esse amor incondicional a nós, Pai. Ó Senhor, obrigado por ter se entregado por nós, Pai. Essa é a maior prova de amor que alguém poderia dar, Pai. Ó Senhor, esteja para sempre conosco, em nossos corações. Nós te exaltamos, te louvamos, Pai.
se chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, por todo o pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, pois ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda o Rei dos Reis, que a morte venceu e hoje vivo está aqui, amém? Cante mais uma vez esse refrão bem suave. Vamos cantar todos juntos, bem suave. sempre exaltado és, para sempre Cante e medite na força dessas palavras. para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez. Para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ah, Senhor, essa é a nossa declaração, reconhecendo o Teu poder, a Tua grandeza, Senhor Jesus. O Senhor é o Rei, Tu és o Senhor, Pai. O Senhor fez o que nós não poderíamos fazer. O Senhor se entregou, deu tudo de si. O Senhor se deu por nós. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos viver, não só eternamente, temos uma vida eterna garantida, mas viver aqui e agora, em abundância, em alegria, em paz, ó Deus, diante de Ti, diante das pessoas, porque temos sobre nós uma justiça que vem pela cruz, não vem da nossa força, não vem da nossa religiosidade, dos nossos métodos e meios, mas vem do Teu amor. Obrigado, Senhor, por levar o nosso pecado, por perdoar-nos, ó Deus, os nossos pecados, por nos dar vida, vida com o Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Senhor, pedimos, invocamos o Teu nome agora, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Abra o nosso coração, nosso entendimento, leva-nos cativos à verdade única da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado, como diz o pastor Rodrigo, pela cooperação junto ao Espírito Santo. Gosto dessa expressão, viu, meu querido? Glória a Deus. Está preparado aí para a palavra de Deus do Senhor? Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que estamos aqui. E vamos dar continuidade nessa temática a cada dia. O que é que Deus tem para nós a cada dia? O que é que nos reserva a cada dia? Nós já fomos desafiados pela palavra do Senhor acerca do que Jesus disse, por exemplo, né? O pastor Rodrigo começou essa série dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. E não é fácil muitas vezes enfrentar isso, entender isso, mas a verdade é que diante do mal, ou em meio ao caos, em meio às crises de cada dia, a bondade e a misericórdia do Senhor se revela, meus queridos. E sabe, um texto talvez fundamental na palavra de Deus acerca disso é Lamentações 3, 22 a 23. Olha o que diz lá: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias, ou cada dia, é uma rica oportunidade que Deus nos dá de estarmos diante dEle, diante da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça salvadora, e reconhecer a sua presença nesse mundo. Ele é vivo. Ele não só é vivo, como, olha só o que o Salmo 68, 19 diz: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. E outra tradução, a Almeida Revista Atualizada, vai dizer que suporta ou carrega
os nossos fardos. Por quê, queridos? Se lá em Lamentações diz que a cada dia as suas misericórdias se renovam, assim como o romper do dia, um novo ar, tudo novo, tudo novo. A noite representa para nós descanso, mas a noite representa trevas. O romper da manhã representa luz, vida, e é isso que Deus tem para nós todos os dias. Aliás, Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para a vida, para viver na sua presença, para conhecê-lo cada vez mais, para adorá-lo, para servi-lo. O problema é o nosso problema. Sabe o que é? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado destrói os planos de Deus na nossa vida. Não que os planos de Deus não sejam perfeitos e não sejam poderosos, são, mas depende de cada um de nós reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia a cada dia. Todos os dias temos a oportunidade de voltar os nossos olhos para o favor de Deus, justamente porque a nossa carne, a nossa vida, a nossa natureza pecadora ou pecaminosa, manchada pelo pecado, tem a tendência de sempre nos esquecermos da bondade e da misericórdia do Senhor, da sua graça todos os dias. Por isso que todos os dias, a cada manhã, essa graça se renova sobre nós. Por isso que a cada dia o Senhor leva os nossos fardos, o Senhor carrega os nossos fardos. Entendemos que de nós mesmos nós não podemos viver plenamente em abundância uma verdadeira paz, alegria que todos nós desejamos. O fato é, queridos, que muitas vezes nós não desfrutamos dessa verdade, que cada dia o Senhor suporta as nossas cargas, porque nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados. Você concorda comigo que às vezes você se sente tão cansado, que você não consegue nem perceber-se amado por Deus? Há uma dificuldade em nós, na nossa natureza, quando estamos sobrecarregados por algumas coisas, de não enxergarmos o que Deus está fazendo ou o que já fez, de nos esquecermos da nossa identidade, nos esquecermos do propósito do Senhor na nossa vida e de então vivermos simplesmente à mercê da nossa sobrecarga. Nós não enxergamos um alívio, nós não enxergamos uma tranquilidade, uma paz, nós não enfrentamos, aliás, não encontramos luz no fim do túnel, estamos cansados. Agora, queridos, o que nos deixa cansados de fato? O quê? Talvez você pense aí, é o trabalho árduo, difícil, a mão de obra, não é fácil, eu sei que não é, mas muito mais do que isso, eu elenquei aqui algumas coisas só para a gente pensar, o que nos deixa cansados na vida, queridos? O quê? O excesso de informação. Hoje, o excesso de informação deixa-nos cansados e a gente muitas vezes não percebe isso. Quantos de nós estamos exaustos? Tamanha é a cachoeira de informação que temos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo celular, não é? Computador. Quantos que trabalham com computador o dia todo, além de ter o celular, tem que atender pedidos, tem que atender contatos, praticamente tirando as horas de descanso, de sono, se é que dorme bem, é quase 24 horas com informação atrás de informação. Como fica o cérebro? Como fica a nossa cabeça? Que não foi programada, não foi projetada, não foi criada para isso. Nós não fomos criados para tanta informação, para essa bomba de informação, como estamos recebendo hoje, na nossa época. E a tendência é cada vez mais. Se nós não tivermos o cuidado de nos policiarmos, de sermos ponderados, nós estaremos cada vez mais sobrecarregados com informações. Jornal, por exemplo, quantas notícias, queridos? É só tragédia, é só caos, é só morte.
É só coisas negativas. E quanto mais a gente vai absorvendo essas informações, mais vamos ficando exaustos, sobrecarregados, cansados. Você se vê assim? Você se percebe assim? Ou conhece alguém assim? Mas também o excesso de distração. Porque por hora podemos estar recebendo uma montanha de informações, mas talvez estejamos distraídos, e distraídos com coisas que, vamos considerar aqui já, supérfluas, o exagero dos supérfluos, das coisas supérfluas da nossa vida, aquilo que não tem valor. Nós estamos distraídos com as coisas. Quando Deus está operando através de nós, ou em nós, ou por nós, quando coisas sérias estão acontecendo à nossa volta, e não simplesmente lá na cidade tal, lá no país tal, mas aqui e agora, na nossa cidade, na nossa família. Quando então Deus está querendo nos falar, querendo que ouçamos a sua voz, querendo nos ensinar algo novo, estamos distraídos. E esse excesso de distração, muitas vezes pelo lazer, ou talvez mesmo pela própria internet, quantos de nós, queridos, e às vezes eu me pego assim e eu confesso um pecado aqui para a igreja, viu? Nós precisamos nos livrar das redes sociais. Quantas vezes me pego aqui, ó, só com o dedinho assim, ó. Sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, irmãos. Isso aí não é de Deus, não é de Deus. Tem alguém comigo aqui nisso? Estou confessando, queridos, abrindo meu coração. Mas o fato é que todos nós, a maioria de nós, estamos enredados nisso. É uma distração, você está ali, mas a sua cabeça não está ali, ou está, e você está distraído com as coisas sérias, com a sua família, com a situação da sua casa. E isso nos traz cansaço. Às vezes você está lá antes de dormir, mexendo no celular, e isso te impede de dormir, de pegar no sono, e você fica, poxa vida, Deus, por que eu não durmo? Aí você vai orar, aí você manda mensagem para alguém, ore por mim aí que eu não estou conseguindo dormir. Oh, queridos, distração, excesso de informação, distração, e o exagero com as coisas da vida. Às vezes a gente busca coisas nessa vida que não precisa. Nós nos sobrecarregamos de coisas supérfluas, para preencher o tempo muitas vezes, ou achando que estar parado, descansando, não é certo, não é correto. Às vezes estar com a família, desfrutando de lazer com a família, às vezes a gente acha que não é correto. Pessoas que gostam de trabalhar, são ligadas aí no 220, acordam 6 horas da manhã, 5h30, 6h30, ligadões, saem para a peleja, para a luta, só volta tarde da noite, talvez, no final do dia, e ainda chega em casa, às vezes nem dá atenção para a família, mas arrumam atividades, vai para a academia, vai para não sei aonde, para o futebol, vai para aqui, vai para lá, e assim vai preenchendo o tempo, vai se sobrecarregando com coisas. E quando vê, está cansado, não descansa, não dorme bem. Você se vê assim? Você conhece alguém assim? Ah, queridos, mas tem algo também que nos cansa, sabe o que é? As exigências de uma religiosidade vazia. Pastor, o que é isso? Quer dizer que a religiosidade pode ser boa? Sim, sim. A Bíblia fala que a verdadeira religião é, por exemplo, atender ou acolher os órfãos, necessitados, as viúvas, pessoas que estão precisando de ajuda. Ou seja, a verdadeira religiosidade é aquela que está centrada naquele que é verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma religião ou uma religiosidade fora de Jesus Cristo não é verdadeira. Entende? Mas por questão aí de didática, vamos usar a palavra espiritualidade, que a gente entende melhor, uma espiritualidade verdadeira. Porém, as exigências de uma religiosidade, queridos, quando a gente impõe sobre nós mesmos coisas que temos que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente acha que se a gente não cumprir uma tabela religiosa de oração, sabe, entenda, não me leve a mal, nós precisamos orar e temos que ter uma vida de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Isso não tem a ver só com gastar horas de oração, mas viver uma vida de oração. Ser ou ter uma vida orante.
Você passar o dia orando, conexão com Deus, orai sem cessar, não se distraia, não se sobrecarregue, orai sem cessar, certo? Mas quando a gente impõe uma exigência, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que estar lá, e às vezes a gente não consegue cumprir, muitas das vezes não vamos cumprir. Mas isso nos sobrecarrega, nos cansa. E quando a gente fala em religião, religiosidade, nós podemos considerar a lei. A lei. Quando nós voltamos nossos olhos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus combatendo os religiosos, aqueles que eram os doutores da lei do Antigo Testamento e colocavam uma sobrecarga nas pessoas, uma sobrecarga religiosa na vida dos cidadãos de Israel, dizendo: olha, vocês têm que cumprir os 10 mandamentos, vocês têm que cumprir a tabela religiosa, o calendário religioso, e se vocês falharem em qualquer uma dessas coisas, vocês estão em pecado, vocês não estão bem com Deus. Então, havia um peso sobre a vida das pessoas, e até hoje é assim. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que estão numa sobrecarga da religiosidade vazia, sem vida com Deus, mas achando que cumprir uma tabela, cumprir um programa, cumprir uma proposta religiosa, um sistema, isso vai agradar a Deus, e não vai. Vai se sentir bem? Não vai. O que de fato nós precisamos, queridos? Nós precisamos de um descanso. Nós precisamos de um alívio. E tudo isso que eu estou considerando aqui tem a ver com o pecado. O pecado nos leva a isso, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz errar o alvo. Mas a graça de Jesus, a graça do Senhor, quando se revela, ela nos traz de volta para um descanso, para um alívio. Sabia, queridos? Portanto, eu quero dizer para você que a cada dia Deus tem novo alívio. A cada dia, Deus tem um novo alívio, queridos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada dia, o Senhor suporta as nossas cargas. Ele carrega os nossos fardos. Há um texto bíblico, uma versão bíblica, lá de Salmo 68, 19, que nós lemos anteriormente, que diz que a cada dia Ele nos carrega, como se nós mesmos fôssemos um fardo. Ele nos carrega, porque nós não podemos viver uma vida abundante, plena, de paz e tranquilidade, mesmo em meio ao caos, à crise, se não for a graça do Senhor sobre nós e em nós, queridos. Não. Se não for a nossa dependência nele, a nossa confiança nele. Por isso que Jesus, lá em Mateus 11, 28, ele vai fazer esse convite. Ele faz esse convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ah, queridos, quem é que não quer descanso? Às vezes a exaustão física por conta do trabalho, ou a exaustão emocional, também é algo que se agrava em nós e nos deixa cansados. Relacionamentos, experiências negativas, amarguradas, situações que exigem de nós esforço, dedicação, alta dedicação, tudo nos deixa cansados. E nós vivemos numa época que cada vez mais nós dormimos menos, nós descansamos menos. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente viu e muito mais. Qual é o convite de Jesus? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não disse: venham a mim alguns, venham a mim aqueles que acham que estão, venham a mim todos que estão. O convite de Jesus é certo. E por que Jesus faz esse convite? Jesus faz um convite que a religião não faz. Religião nenhuma vai dizer para nós: faça isso e você vai ser aliviado, porque não vai. Não vai.
O único que pode nos trazer alívio para a nossa alma, alívio para a nossa mente, alívio para o nosso coração, queridos, é aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, é aquele todo-poderoso que veio em carne, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que vivêssemos plenamente. Nos versículos anteriores ao 28, Jesus vai dizer o seguinte, não vai ser colocado ali, mas eu vou ler para você, o 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele está falando que ele tem autoridade. Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem supremacia, ele é superior, ele é anterior, ele é poderoso sobre todas as coisas. Somente ele, queridos. E porque Jesus, o próprio Jesus, e unicamente ele, pode nos dar alívio, porque ele sabe o que nós passamos. Quando Jesus vem ao mundo, ou melhor dizendo, o Filho de Deus, vem ao mundo em carne e osso, gente como a gente, a nossa cara, ele passa por tudo o que nós passamos, ele enfrenta o que nós enfrentamos, ele suporta o que nós suportamos, com uma única diferença, ele não peca, ele não pecou, por isso ele continuou sendo puro, justo, santo e verdadeiro, único. Ele foi o sacrifício que precisávamos, ou que Deus precisava, para nos trazer alívio, para nos trazer socorro, para nos trazer refrigério, para nos trazer descanso. Somente Ele pode, queridos, porque Ele sabe muito bem o que é sofrer. Jesus sabe o que é muito bem sofrer, queridos. Eu quero provar isso para vocês, lendo Hebreus, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, olha só, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele pode nos dar alívio, queridos, é somente Ele. A questão é, Ele veio ao nosso encontro. Salmo 68, 19, que nós lemos, diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus, que cada dia carrega o nosso fardo, suporta a nossa carga. Isso acontece quando nós vamos até Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso Ele diz: venham a mim. Há um alívio, há um descanso, há um refrigério na minha presença, na minha pessoa, caminhando comigo. E Ele garante, queridos, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Mas Ele diz mais, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mais uma vez Ele está convidando e declarando e garantindo: façam o que eu mando, façam o que eu peço, façam o que estou dizendo, e vocês obterão descanso. E quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, Ele está usando aqui uma ilustração de antigamente, talvez muitos aqui tenham conhecido, ou já ouviram falar, principalmente aqui na nossa área de Sertanópolis, uma área agrícola, quando antigamente, na época de Jesus, haviam os bois que aravam a terra, e normalmente 2 bois, e sobre os bois havia uma canga, ou chamado jugo, que era uma tábua com uma ondulação para se encaixar no pescoço do boi, e ali mantinham-se os 2 bois alinhados, e os 2 suportavam a carga juntos, ou eles caminhavam juntos com o mesmo propósito, um aliviando o outro, ou então um encorajando o outro, um guiando o outro. E é isso que Jesus está dizendo: olha, o meu jugo, ele é o quê? Aqui não fala, é no outro.
Mas ele diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. É mais ou menos assim: ei, larguem esse fardo pesado das exigências da religiosidade vazia. Larguem, abram mão, sabe, desse excesso de informação, dessa distração absurda e demoníaca. E tomem sobre vocês o meu jugo, sabe, abandonem esse fardo pesado da lei, que vocês têm que cumprir regras, para vocês serem felizes e alcançarem o favor de Deus. Abandonem isso, tomem sobre vocês o meu jugo, que é garantido que lhes darão sossego, descanso, alívio que vocês precisam, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não vou exigir nada de você, além do que a fé, além do que a confiança. Eu não vou pesar nada sobre você, porque eu levo todo o peso, eu apenas convido você para caminhar comigo. Jesus está dizendo: venham a mim, caminhem comigo, lado a lado, eu colocarei sobre você o meu jugo, eu colocarei sobre você a minha canga, e você não vai sentir peso, porque eu suporto por você. Entende, queridos? Jesus usa essa ilustração para aquelas pessoas que o texto vai dizer, versículos antes, que ele chama de pequeninos. Pequeninos. Ele até diz o seguinte: ó Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e cultos, mas revelaste a estes pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão buscando, desejando um alívio, um sossego para a sua alma, não suportam mais o peso da religião, não suportam mais o peso do pecado, não suportam mais as exigências do mundo, e querem e buscam e esperam descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Jesus nos convida a escutá-lo, a entendê-lo, a prestar atenção nele. É mais ou menos assim, ó: caminha do meu lado que eu vou te ensinar. É uma caminhada, é um processo. Talvez o alívio não seja imediato, mas seja um processo, uma aprendizagem. Aprendam de mim. Queridos, talvez você esteja aí achando que já aprendeu tudo, mas Ele nos convida a aprender dEle. Volto a dizer, porque Ele viveu a nossa vida, Ele sabe muito bem o que passamos, Ele nos entende, e a garantia aí, vocês encontrarão descanso para suas almas. Pessoas cansadas, afligidas, sobrecarregadas com o dia a dia, Ele está dizendo: o maior descanso que um ser humano precisa está na sua alma, ou melhor dizendo, é para a sua alma. É porque todo ser humano carece da graça e da glória de Deus. Venham a mim todos os dias. Se a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e se Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, não é que vamos simplesmente ler uma cartilha de uma vez por todas, unicamente, só uma vez e já vamos aprender tudo. Não, Ele está dizendo: caminham comigo e vocês aprenderão. Então todos os dias eu preciso me apropriar dessa palavra e tomar sobre mim o jugo de Jesus, que venceu tudo por mim, que suportou tudo por mim, que fez tudo por mim, a fim de viver um descanso, queridos. E esse descanso que Jesus promete não é simplesmente livramento de crises, de tormentas, de adversidades. Quem dera fosse. Pelo contrário, Ele nos garante que nós enfrentaremos isso todos os dias. Todos os dias. Ele enfrentou, por que não haveremos de enfrentar? A igreja do Senhor enfrentou no início do século I, por que não enfrentaremos? Jesus, meus queridos, e Ele diz ainda em certo momento: quem quiser me seguir, quem quiser aprender de mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E o que é tomar a cruz, senão rejeitar,
senão tirar o jugo de sobre nós, o jugo pesado do pecado, renunciar ao nosso próprio eu, o nosso esgotamento físico, emocional, espiritual, por conta do pecado, dizer não a essas coisas, e ao invés disso, nos esvaziar de nós mesmos, esvaziamento completo e verdadeiro, a fim de aprender com o Senhor e receber o descanso, meus queridos, que nós precisamos. E ele continua dizendo, ou finaliza essa parte sobre o descanso, dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós nos sobrecarregamos com coisas que nós mesmos colocamos nas nossas costas. Nós mesmos. Não foi Deus que colocou. Não foi meramente o mundo que colocou. Não foram as pessoas que nos colocaram. Nós deixamos, nós buscamos, nós nos entregamos muitas vezes a essas cargas. Sabia? Nós nos enredamos com o pecado e nos encontramos sobrecarregados. Mas o que Jesus está dizendo: ei, vem para o descanso, vem para o alívio, vem para o sossego. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não vai pesar sobre você. Aprender de mim, vir até mim, isso vai te trazer leveza, isso vai te trazer tranquilidade para a sua alma, para o seu coração, para a sua mente tão sobrecarregada, tão agitada, acelerada. Calme-se, pare. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então é mais ou menos assim, vamos fazer uma troca. Jesus está dizendo assim: ei filho, ei filha, ei discípula, vamos fazer uma troca. Você me dá o seu fardo pesado, que você não aguenta levar, que você não está suportando mais, não é teu, não é para você. Você não nasceu para isso. Ele está dizendo assim: me dê o seu fardo e pega o meu. Eu levo o teu para você e dou o meu para você. Olha isso. O que a gente tem aqui? A misericórdia do Senhor, que é o que? Nós aprendemos isso no domingo, não foi, pastor? As misericórdias do Senhor. O que é a misericórdia de Deus? É Ele não nos dar aquilo que merecemos. Mas aqui nós temos também a revelação da graça do Senhor. E o que é graça? É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Nós não nascemos para estar sobrecarregados, mas o pecado nos torna assim e nos leva a isso, queridos. E Jesus está convidando: me dê o seu fardo. Não viva mais assim. Não carregue mais isso. Não suporte isso sozinho. Sabe por quê, queridos? Não suportar sozinho? E aqui eu quero transportar esse convite de Jesus agora para a gente ter um olhar diferente. Porque quantas vezes estamos não só sobrecarregados, mas nós não estamos mais aguentando, suportando, mas estamos isolados, fechados. Nós não buscamos ajuda. E quantas pessoas que nós sabemos e conhecemos à nossa volta, que estão levando um fardo pesado, da religiosidade, do pecado, do esgotamento emocional, da exaustão física. Querido, seja o que for, estão cansados, sobrecarregados, e nós estamos vendo e não fazemos nada. Meus irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:2: levem os fardos pesados uns dos outros. Porque se Jesus tem algo a nos ensinar, com o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve, e nós precisamos aprender com Ele, eis aí a lei de Cristo, diz Paulo. Vocês querem aprender com Jesus? Vocês querem sim obedecer a Jesus? Cumpram a lei dEle. Qual é a lei dEle? Levem os fardos pesados uns dos outros, queridos. Quantas pessoas perecendo, capengando, se arrastando nesse mundão afora, porque não suportam mais o fardo pesado.
só precisam de um apoio, de um suporte. Porque não entendermos que Jesus, como aquele que nos oferece o seu jugo e nos convida a caminhar lado a lado, sabe, compartilhando do fardo dele e tomando o nosso, aliviando a nossa carga, o nosso peso. Porque não entender que somos convidados a fazer isso com as pessoas, com aqueles que nós sabemos e vemos que estão sofrendo, estão carregando um peso sobre as suas costas, queridos. Às vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa. E o que estamos fazendo? Levem os fardos pesados uns dos outros. Nós não nascemos para sofrer sozinhos, queridos. Nós não podemos sofrer sozinhos. Nós precisamos compartilhar a carga, compartilhar o peso. Não pense que você pode caminhar sozinho. Não pode. Uma hora ou outra você vai se deparar com um tropeço à sua frente. Uma hora ou outra você vai se deparar com um buraco. Uma hora ou outra você vai se deparar com um desvio, um caminho largo ou um caminho longo. E você vai entender, olhar para si e falar: eu não posso atravessar esse caminho sozinho com esse fardo pesado. Eu preciso de alguém. Quem? Entregue o seu fardo a Jesus. Se renda a Jesus. E saiba que Jesus tem aqueles que são enviados dele para carregar o fardo com você. Ele se revela por meio da sua igreja, por meio dos seus discípulos. Ele se revela por meio daqueles que entendem esse convite e que já estão debaixo do jugo de Jesus, que já não tem mais um peso sobre si, mas que agora estão dispostos a carregar com você. Não sofra sozinho. Não leve o seu fardo sozinho. Lembra do Salmo 37? Salmo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que significa esse entrega? Lá no original hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra entrega, ela dá a noção literal de que é rola sobre Deus, rola sobre o Senhor o seu fardo. A ideia de que o camelo, que era o transporte, ou até hoje é o transporte lá no deserto, quando o povo de Israel ia para uma marcha, para uma peregrinação, para uma viagem, o camelo se ajoelhava, ele se abaixava e as pessoas rolavam sobre o camelo os fardos pesados que eles não poderiam levar na caminhada. Estão entendendo? Nós temos uma caminhada pela frente, uma vida pela frente, e nós não podemos concluir a nossa missão, o nosso trajeto, o propósito de Deus, se nós mesmos levarmos os nossos fardos. Entregue ao Senhor, a palavra está dizendo. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Qual é o teu fardo pesado de hoje? O que você carrega? O que você vem trazendo? O que tem pesado sobre você? É o pecado? É um mau hábito? É a injustiça? É uma religiosidade vazia, que você não suporta mais, você não vê vida, sabor, brilho? O quê? O que pesa sobre você? O que pesa sobre mim? O que pesa sobre nós, que hoje nós podemos lançar sobre o Senhor? E dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor carrega por mim, porque o Senhor carrega para mim, porque o Senhor me carrega. Olha o que diz o texto, vamos lembrar, Salmo 68, versículo 19, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que se revelou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que cada dia suporta as nossas cargas. Só Ele tem alívio.
Só Ele tem refrigério. Diante dessa palavra, meus irmãos, eu quero convidar você a ficar em pé. Se o Ministério de Louvor quiser já se posicionar aqui, queridos. Nós estamos aqui numa noite de campanha, de busca, de propósito diante do Senhor. Eu quero lançar aqui 3 desafios. 3 desafios. O primeiro é você que está na campanha, 7 semanas, 7 terças-feiras, buscando um propósito diante do Senhor. Está firme. Você vai vir à frente, vai receber oração. Você que deseja começar a campanha, nós temos aqui esses cartões que são um lembrete para você marcar ali a sua semana e você então permanecer e vir orar, vir toda semana, ouvir a palavra, mas sim receber encorajamento, força, ânimo, não desistir, não desanimar. Te convido a isso, sobre a campanha. Mas o segundo desafio é para você que está aqui, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez, quem sabe a primeira vez que você escuta isso, e você entende que está levando um fardo pesado, uma carga que não é para você carregar, e você está entendendo que Deus está dizendo para você: lance sobre mim esse fardo, essa carga, que eu tenho um fardo que é leve. Você quer renunciar a algumas coisas e dizer sim para o Senhor, entendendo que Ele fez tudo por você e que Ele te convida a uma caminhada de aprendizado nele, a fim de você receber descanso, alívio e refrigério. O meu convite, meu desafio é para você vir à frente também. Agora, o terceiro desafio é para você que está engajado no Senhor, sob o jugo do Senhor, aprendendo com Ele dia a dia, sendo aliviado a cada dia, mas que você quer ser usado, ousado na presença dEle, para levar a carga uns dos outros, e suportar e compartilhar a carga daqueles que estão sofrendo, seja por um pecado, seja por religiosidade, seja o que for. Eu quero convidar vocês nessas 3 frentes, a campanha, você que deseja receber alívio do Senhor, e você que deseja ser usado para suportar com alguém uma carga, tá certo? Eu quero convidar você à frente. Os intercessores, por favor, venham cá, nós vamos orar. Enquanto você vem, os irmãos vão cantar uma canção, e você já vai recebendo a oração, seja o que for pela campanha, ou pelos desafios que eu lancei aqui, mas venham de coração aberto, no nome de Jesus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor tem o descanso que nós precisamos. O Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, nos perdoe por colocarmos sobre nós mesmos um fardo que não é nosso, não é para nós carregarmos, Senhor. Dá-nos em primeiro lugar o teu perdão, Senhor, quebrando todo o jugo do pecado sobre nós, quebrando, Senhor Deus amado, todo o jugo da religiosidade vazia, Senhor, que não nos leva a lugar nenhum, só nos aprisiona, só nos engessa, só, Deus amado, traz morte sobre nós. Pai, mas que o Senhor possa derramar sobre nós o teu refrigério, Senhor, o teu alívio. Obrigado porque a cruz do Senhor Jesus é o maior alívio que nós temos, porque lá o Senhor levou todo e qualquer fardo da humanidade, dos nossos pecados, Senhor, de uma vida distante dos teus propósitos. Pai, restaura sobre nós, Senhor, que o Senhor possa refrigerar a nossa alma, como o salmista disse, Senhor, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, leva-me a pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso, as águas tranquilas, as águas que refrigeram, Senhor, que mata a nossa sede, que nos fortalece, que nos revigora a alma e que nos fortalece para uma vida, Senhor, na tua presença, no nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia do Senhor. Completa a tua obra, Deus, na vida daqueles que renunciaram a um fardo, mas disseram sim ao jugo suave e ao fardo leve do Senhor, que, ó Deus, disseram sim ao teu convite, vinde a mim e aprendam de mim. Sim, Senhor, consuma a tua obra nesses corações. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça e continue, Deus amado, Senhor, derramando provisão sobre a vida daqueles que querem levar fardos uns dos outros, que querem, ó Deus, compartilhar da carga pesada de outras pessoas. Pai, que o Senhor seja o suprimento e a provisão de cada um deles, Pai. Dê direção, dê sabedoria, Deus amado, e guia, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão começando a campanha hoje. Deus, que o Senhor possa ouvir as orações. Ó Deus amado, se atentar para o clamor do justo, no nome de Jesus. Fortaleça o nosso irmão, Pai, nossa irmã. Ó Deus, e o Senhor possa dar o escape necessário. Deus eterno, no nome de Jesus, aqueles que estão firmes nos propósitos, também receba a tua graça, receba a tua força, receba o teu ânimo e não desistam, sejam perseverantes, Pai, porque no final das contas, ó Deus amado, a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou e venceu, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Queridos, nós nos despedimos em paz. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus, viu? Volte alegre, rejubilante no nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Deus abençoe vocês.